Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Wilmar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web, rádio e TV. Este é mais um programa, mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, situada em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. É uma grande alegria poder estar nesse tempo, no dia do Senhor, anunciando uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Nossa missão é essa: ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor. Este é o dia do Senhor, é o dia que o povo cristão separa para a celebração ao nosso Deus. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão, nesse ano, sob o tema Fazendo uma Grande Obra. Não podemos descer. Excepcionalmente, neste domingo, transmissão via internet somente, sem o culto presencial. É muito bom poder estarmos juntos e quero convidar você, de onde você estiver, para você estar ativamente participando deste encontro, deste culto. Afinal, esse é o dia do Senhor e esse tempo é um tempo que nós separamos para esse culto que só a Ele é devido. Eu quero convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, em um de nossos encontros, sempre aos domingos a partir das 9h30 da manhã. Nós temos um encontro muito abençoador, é o Grupo de Crescimento Cristão. Você pode vir com sua família para participar deste grupo, deste encontro, quando nós refletimos sobre um tema relacionado com a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Muito bom para fortalecer a nossa caminhada de fé. Nesse mesmo tempo, nós temos
as crianças, segundo andar todo é dedicado às crianças, Ministério da Infância, ali é uma programação especial para elas, pessoas que amam trabalhar com as crianças, e será muito bom para ela, e eu posso garantir que as crianças vão gostar. Depois desse tempo, então, do grupo de crescimento cristão, segue-se o culto coletivo, com a reunião do todo o povo, para um tempo de culto da igreja, de uma maneira geral, todos os adultos. Nesse tempo todo, a sua criança fica sendo bem cuidada, bem tratada no Ministério da Infância. Hoje tivemos um domingo abençoado, é o terceiro domingo do mês, e hoje tivemos uma ministração sobre uma das doutrinas básicas da nossa fé cristã. Eu quero convidar você a estar conosco, porque sempre, domingo pela manhã, há algo especial para você. Primeiro domingo nós temos um curso de batalha espiritual, libertação e cura, tem sido uma bênção. No segundo domingo nós temos o discipulado vivo, quando nós nos deparamos com aqueles ensinos da fé cristã e somos habilitados a estarmos falando do Evangelho, discipulando outras pessoas, mais preparado para ser sal da terra e luz do mundo. No terceiro domingo, como hoje, é o domingo, a manhã de doutrinas. Tivemos uma ministração do pastor Alain sobre a Trindade, uma bênção. Olha, maravilhosa aquela palavra. E estamos assim, então, nos fortalecendo na nossa fé. O pastor Alain é responsável por esse projeto e hoje ele trouxe essa palavra sobre a Trindade. Muito boa palavra do pastor Alain. E no quarto domingo, que é o domingo que vem, é o domingo da família. Começamos com o Café das Famílias, tempo de comunhão, de confraternização. Programas para estar conosco num dos nossos encontros. Será muito bom poder receber você e sua família. O nosso templo tem endereço na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Será muito bom para você e sua família. Tire um tempo para você e sua família buscar ao Senhor, como é o texto básico desse nosso projeto de transmissão. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos buscar o Senhor, vamos manter nossa vida com Deus em dia, manter a nossa comunhão com Deus, porque afinal de contas foi para isso que nós nascemos, não é verdade? Vamos estar orando agora. Eu quero desafiar você, aonde você estiver, possa estar acompanhando o culto ao Senhor. Se você tem um pedido de oração, você pode colocar aí no chat mesmo, ou mandar para nós. Vou pedir aí a quem possa nos ajudar, o pessoal aí que está sempre no apoio, colocar aí o WhatsApp ou os canais para as pessoas fazerem contato conosco. Você, se quiser uma orientação sobre a sua vida de fé, você pode também falar conosco através de um desses canais. Mas tem um pedido de oração, manda aqui, nós vamos estar orando por você. Tem um grupo de intercessores que se reúne semanalmente e ali oramos em favor de todos os pedidos que chegam até nós. Vamos agora orar. Temos estado orando pela família, pela igreja, pela nação brasileira e pelos pedidos de oração que chegam até nós. Há pessoas que são objeto da nossa intercessão e nós estaremos clamando por essas pessoas, por essas causas. Há pessoas também que estão enfermas. Quero lembrar aqui especialmente da irmã Sônia Paz, que passou por uma intervenção médica, e orar também em favor de todos os enfermos, né? Vamos falar com Deus e agradecer também. Nós temos tempo de bênção, tempo de orações respondidas. Nós vamos estar agradecendo a Deus. Ele é digno da nossa gratidão. Buscar também a direção do Espírito Santo para nossas vidas, para esse tempo, para a sua casa, para a sua caminhada. Vamos orar? Aí você está prontinho para estar orando? Vamos então falar com Deus. Amado Deus, querido Pai, nós louvamos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos deu, por esse domingo, que é o dia do Senhor. E, ó Deus, nós clamamos ao Senhor para que o vento do Teu Espírito Santo sopre em cada vida, em cada casa, em cada pessoa
que há de ter contato ou está tendo contato agora com essa transmissão. Que a bênção do Senhor alcance cada uma dessas pessoas. De igual modo, ó Deus, que a bênção do Senhor alcance a nação brasileira, os lares, os casamentos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os da terceira idade. Que haja paz na nossa nação, que haja prosperidade, que a bênção do Senhor esteja sobre todas as autoridades estabelecidas e que essa nação reconheça que o Brasil é de Jesus Cristo de Nazaré. Que reconheça que só o Senhor é Deus e que não há outro além do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada igreja do Senhor reunida nesse dia. Que seja um tempo, ó Deus, de grande manifestação da presença do Senhor. Clamamos pelos enfermos, aqueles que estão internados, aqueles que estão aguardando uma internação, aqueles que estão aguardando exame médico, que o Senhor derrame sobre a nossa nação a bênção da saúde e cura, em nome do Senhor Jesus. Que o sistema de saúde, público e particular, sejam abençoados e que haja facilidade, facilitação para o atendimento médico em todas as áreas, seja pelo sistema público ou sistema particular. Que o Senhor ministre sobre a nação a bênção da cura, visite os hospitais, os médicos, os paramédicos, todos que estão envolvidos na área da saúde. Queremos erguer um altar de gratidão ao Senhor por tudo que você tem feito por nós, pelo dom da vida, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelas orações respondidas. Agradecer ao Senhor porque o Senhor está cuidando de nós, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo pão de cada dia, em nome de Jesus. Queremos consagrar nossas vidas ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e seremos é para a glória do Senhor. Consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas que o teu povo faz chegar à tua casa no decorrer dos dias. Consagrar ao Senhor a vida dos dizimistas e ofertantes. São os mantenedores da casa de oração, os mantenedores da voz profética, os mantenedores da adoração profética. Que o que está na tua palavra se concretize na vida de cada um. Ó, que teu Espírito Santo tenha completa liberdade em nós e entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você pode aproveitar esse tempinho. Você pode convidar as pessoas. Pega o link aí, convida as pessoas. Convide os seus amigos. Alguém que você gostaria que estivesse participando deste culto. Faça isso, seja também um anunciador da Palavra de Deus. Queremos saudar todos que estão conosco, Rony Márcio e família, Pastor Alain, Luciele e família, o irmão Elias e família, Regina, aqueles que eu consigo ver rapidinho aqui na telinha. Eu sei que tem mais gente aqui, todos estejam debaixo da paz do Senhor, vivendo um tempo de paz, de alegria e de esperança, que o vento do Espírito Santo possa estar soprando na sua vida, como diz essa canção de fundo aqui, ó, sopra neste lugar, e sopra neste lugar aí, nessa casa, e encha os nossos corações. Amém, queridos? Que assim seja na nossa vida, na vida de cada um. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar uma mensagem que já tenho falado sobre esse tema. Quero compartilhar sobre por que não me envergonho do Evangelho. Já no domingo passado nós compartilhamos uma parte dessa palavra e hoje eu quero continuar compartilhando com você essa mensagem tão poderosa da palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho.
Tem pessoas que têm vergonha do Evangelho, talvez porque não entendeu ainda o que é o Evangelho, não é verdade? Talvez não teve ainda uma compreensão do que é o Evangelho. Pessoas, inclusive, que dizem cristãs, pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, que têm se envergonhado do Evangelho. E aquelas que não tiveram experiência com Jesus ainda, que também têm restrições, vergonha, como o apóstolo Paulo falou, do Evangelho. E esse é um tema muito importante, porque a nossa atitude, a nossa posição diante da mensagem do Evangelho é que vai ser um divisor de água nas nossas vidas. Isso é muito importante. Eu quero ler então a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, à igreja de Roma, capítulo 1, versos 16 e 17. Paulo escrevendo aos cristãos de Roma, ele fala assim: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também dos gregos. Porque Jesus veio, nasceu como judeu, teve contato com o povo judeu, mas veio para todos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Paulo então faz essa declaração. Essa declaração, ela é uma atitude. Ela é a expressão de um posicionamento. É a atitude de Paulo diante da mensagem do Evangelho. E logo a gente pode perguntar, mas qual é a minha atitude? Qual é a minha posição diante do Evangelho? Né? O que mais deve nos preocupar, o que mais deve importar para cada um de nós é com relação ao Evangelho. Como disse, tem pessoas que mostram-se envergonhadas, né? Mostram-se, fazem restrições à mensagem do Evangelho. Mas qual é o problema com relação ao Evangelho? Se ele é as boas novas de alegria, se ele é a notícia que traz mudança para a nossa vida, se o Evangelho é aquele que traz a mensagem de cura, de paz e de salvação, e Paulo então está declarando que ele não se vergonhava do Evangelho. Por que não me vergonho do Evangelho? Eu vou mencionar algumas razões aqui que levou Paulo a fazer essa declaração, e essa declaração tem cortado o tempo, tem atravessado séculos e tem alcançado homens individualmente, famílias e nações inteiras. Essa mensagem tem atravessado o mundo, as fronteiras das nações, e tem causado transformação na vida das pessoas. A mensagem do Evangelho. E Paulo mostra algumas razões aqui na sua declaração que eu quero compartilhar com você. Algumas breves razões. Ele diz: não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você pode perguntar assim: mas pastor Rui, que crença é essa? Eu também creio. Eu também creio. Ou você pode dizer assim: eu já creio, pastor. Que crença é essa? Todo aquele que crê na mensagem do Evangelho para a salvação. O próprio texto diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe por que precisamos dizer isso, queridos? É porque as pessoas creem em Deus, creem em Jesus, mas não para muitas coisas, para abençoar, para curar, para salvar, para levar, para ajudar a romper situações que nós humanamente não podemos superar. Mas aqui é crer no Evangelho como o poder de Deus para salvação. Para a salvação. E é a salvação de quem? De todo aquele que crê. Então, essa palavra de Paulo
fala de uma reação, uma constante reação individual, caracterizado por uma confiança e uma crença diante do Evangelho, que é a mensagem de Deus ao mundo. São as boas novas de salvação. Quando Jesus nasceu, ele foi anunciado assim: eis que vos trago nova de grande alegria, e é para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. É a mensagem do Evangelho, o Evangelho para a salvação, mas é importante crer. Então, é aquela verdadeira confiança mesmo, é a crença diante do Evangelho. Alguém ilustrou essa fé em Deus como aquela crença da criança. Vocês têm criança, têm filho pequeno, já teve ou tem neto. Você sabe como as crianças creem. E Jesus falou o seguinte: olha, aquele que nós precisamos fazer como criança para entrar no reino dos céus. E você chega para uma criança, o pai fala assim, bota a criança no lugar, fala assim: filho, pula que papai vai te segurar. Os pais já devem ter feito isso com seus filhos quando pequeno. A criança, olha, ela crê, ela se joga com a certeza que o pai vai abraçá-la, não é verdade? É dessa confiança, dessa crença que Paulo está falando aqui. É a confiança e crença, né? É a certeza, o entendimento, a convicção de que esse Evangelho é poderoso para a salvação. E essa palavra, aquele que crê, fala assim, acreditar com uma profundidade total. Então, a crença é, então, o que vai nos levar a receber essa palavra. A crença no conteúdo do Evangelho. E a pergunta é: você crê no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação? É a entrega total e profunda de alguém a outra pessoa. Aqui no caso de alguém, aquele que veio trazer as novas do Evangelho, que é Jesus Cristo. Embora assim essa crença envolva a aceitação de uma verdade, né, ou uma série de verdades, não é meramente uma concordância intelectual, como eu falei. Eu creio, pastor. Se você for sair agora mesmo, aqui no bairro, nas cidades, você perguntar, as pessoas creem em Deus, você crê em Deus, fazer uma enquete, uma pesquisa, olha, muita gente vai dizer: eu creio em Deus. Muitas pessoas vão dizer assim: eu creio. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Mas você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Ele vai até dizer assim: eu creio. Você aceita Ele como Salvador? Aí começa a ficar o caminho estreito. Porque é uma mera concordância intelectual. Mas não é disso que trata aqui. Aqui fala, essa crença é de um envolvimento. É de um comprometimento. É do envolvimento sincero a uma verdade. Aceita a verdade e se envolve com ela de forma sincera. Crer em Cristo é entregar-se a Ele. Isso. E aí não há o que se envergonhar. Não é? Imagine você, só para você entender, um esposo que diz que ama a sua esposa, mas ele tem objeção, tem vergonha dela em algumas ocasiões. Um filho que diz que ama o seu pai e a sua mãe, mas tem vergonha dos pais. Não há que alguma coisa está de errado aqui? Pois com Cristo é assim. É crer profundamente, confiar nele e se entregar. É envolver-se totalmente nas verdades eternas ensinadas por Jesus Cristo, que é o Evangelho. E tal envolvimento vai produzir uma sinceridade que alguns chamam assim, uma sinceridade moral. É de dentro para fora, não é só aqui
no intelecto, não é só da boca para fora, é do coração mesmo, é da alma mesmo, é do espírito. Então, esse evangelho são as boas novas. E a pessoa, quando crê com essa profundidade, aceita essa boa nova, ele se dedica, ele se consagra. E tudo que ele tem, a sua vida toda, a este evangelho. E essas boas novas, como falei, de grande alegria, que tem um poder sobrenatural para salvar. Como eu falei, essa mensagem tem atravessado as nações, rompido as fronteiras. Não há nada que segure o poder dessa mensagem, e todo aquele que crê e recebe essa mensagem, como eu estou aqui compartilhando, esse poder sobrenatural transformador, ele vai passar por uma experiência de mudança do seu ser, da sua vida mesmo, de toda a sua maneira de ser. Ele vai receber, então, os benefícios desse evangelho. E já prestou atenção que Paulo disse? É para a salvação de todo aquele que crê. Não faz acepção de pessoa. Esse pode, esse não pode, esse sim, esse não. Não. São todos aqueles que creem, sem exceção. Então é importante crer. Mas a pergunta que não nos deixa sossegada é essa: mas eu creio mesmo nesse evangelho? Do jeito que Paulo disse que cria? Que ele é o poder de Deus para transformar, para mudar? Sim, todo aquele que crê. Mas porque eu sou bonzinho, ou porque eu faço boas obras, ou porque não sou bonzinho, eu não faço boas obras? Nada disso. Aqui não entra ser bonzinho ou não ser bom. Aqui entra a fé, a crença. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. A palavra de Deus fala assim: porque Deus amou o mundo são as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é maravilhoso isso? É a mensagem de Cristo. É bom até falar, eu sempre falo nisso, é bom falar porque já vem o Natal, pois o Natal celebra a vinda de Cristo, que veio trazer as boas novas de alegria para todo o povo. Então, Paulo falou: eu creio sim, eu não me vergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e eu creio. Mas também, o evangelho aqui, Paulo fala: por que não me vergonho do evangelho? Porque a justiça de Deus, presta atenção que isso é muito importante, a justiça de Deus se revela no evangelho. Paulo fala assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. O que o evangelho é? O poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Se revela como? De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, para receber esse evangelho, não precisamos ter mérito nenhum. Não, nós precisamos crer. Sim, não precisa fazer boas obras, porque é depois que você faz boas obras, porque você creu no evangelho. É assim que funciona. Muitas pessoas falam assim: mas eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Mas Jesus Cristo sabe disso. Mas a justiça de Deus, quer dizer, a aprovação de Deus é pela fé. E como você sabe disso? É pelo evangelho. Foi para isso que Jesus nasceu. Então eu não vou fazer justiça com minhas obras, eu não vou fazer justiça com o meu conhecimento, com a minha religião. Não. O que vai dizer que é certo ou errado comigo é o evangelho, que vem para transformar. O que é errado vai virar certo. E é o poder de Deus para transformar, para mudar. Então a justiça de Deus se revela onde? Não é na religião, não é naquela religião que eu fui criado, que você foi criado, não é na denominação, não. É revelado pelo poder transformador do evangelho. Porque Paulo fala assim: visto que
a fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não adianta ficar discutindo quem é bom e quem é ruim. Isso vai ser resolvido quando uma pessoa, livremente, conscientemente, recebe o Evangelho como esse poder transformador. E não fica só nesse entendimento. Quando essa aceitação no Evangelho é recebida de coração, há uma transformação. Onde é que está isso, pastor? Em toda a revelação da Escritura Sagrada. Todo o tempo que Jesus esteve conosco aqui na terra, e depois que ele morreu e ressuscitou e está nos céus, ele então deixou essa mensagem entregue a nós para que anunciássemos. E depois desse tempo, da ressurreição de Jesus, quantas pessoas receberam esse evangelho e foram transformadas? Quantas pessoas tinham uma vida triste, sem esperança e salvação? Pessoas que estavam entregues aos vícios, às drogas. Quantos lares estavam à beira do abismo? E quando chegou nessa casa, nas vidas, o poder do evangelho, houve uma mudança completa. Pelo poder do evangelho, então, se faz a justiça de Deus. Paulo fala assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Paulo aqui revela que a justiça é de fé em fé. Essa é a justiça de Deus, não é a minha. É a justiça que Deus criou. Não adianta eu dar minha opinião, nem ninguém dá opinião. É o que Deus diz. É uma justiça criada por Deus para determinar o meu destino aqui na terra e na eternidade. Então, é a justiça que Deus cria, que ela vem à pessoa por causa da fé. A pessoa usa a fé, crê e a justiça de Deus vem. O que é a justiça de Deus? A gente pode ser entendido, é a justificação. Não importa o passado, não importa como está a vida, mas quando vem essa justiça de Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, Deus vai declarar justificado. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz para nos justificar. Nós precisamos crer para que essa justiça de Deus se cumpra em nós. Cada vez que a pessoa crê, toda vez que ela crê, ela recebe essa justiça de Deus, porque por nós mesmos nós não temos nenhum merecimento. Nenhum merecimento. E porque nós não temos nenhum merecimento, Jesus Cristo veio. E na cruz do Calvário ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E ali ele pagou o preço. Ali se fez a justiça de Deus. E para eu ter posse dessa justiça de Deus, para eu ter essa sentença de absolvição na minha mão, eu preciso receber, tomar posse dela na minha vida, como pela fé. Então, como está escrito, diz o apóstolo Paulo, o justo viverá por fé. Só para te lembrar, que justo é esse aqui? Aquela pessoa que nasceu, nunca fez mal a ninguém, santinha? Não. Justo é o que foi declarado justo. Mesmo sendo culpado, ele foi justificado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Paulo está falando assim, o justo, essa declaração também se encontra no Velho Testamento, o justo viverá por fé. Há uma tradução interessante dessa passagem que diz assim, que aquele que é justo pela fé terá vida. Não é interessante? Mas que vida é essa? A vida diferenciada. É a vida com Cristo Jesus. Ela é diferenciada aqui, nesse tempo, e também, importante, mais importante, na eternidade. Como eu vou resolver o meu problema da eternidade? Você tem certeza quanto à sua eternidade? Como eu vou resolver? Pela fé em Jesus Cristo. E o Evangelho é esse poder de Deus, essa notícia de boas novas. Então, aquele que é justo, pela fé, terá vida. Por isso Jesus Cristo falou assim, olha, eu vim trazer vida, e vida em abundância. Não está falando de uma vida qualquer.
a vida que transcende para a eternidade. O justo viverá pela fé. A fé em primeiro lugar. A fé em que o Evangelho, a mensagem, as boas novas que Jesus trouxe ao mundo, ela é verdadeira e ela tem uma notícia de salvação para a minha vida. Você que está nos assistindo, você se envergonha do Evangelho? Você crê que ele é o poder de Deus para a transformação da sua vida? Você crê mesmo? Você já recebeu esse Evangelho? Já declarou assim: Senhor Jesus, eu recebo o seu sacrifício na cruz para a remissão dos meus pecados? Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu creio que não há em nenhum outro salvação. Senhor Jesus, eu quero o Senhor entre no meu coração. Eu quero receber esse Evangelho, poder transformador de Deus. Senhor Jesus, eu quero receber esse Evangelho na minha casa, para mudar minha casa, minha vida, a vida do meu cônjuge, meu esposo, minha esposa, meus filhos, dos meus pais. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de receber esse Evangelho na minha vida, para aqui nesse mundo caminhar com o Senhor, e mais do que isso, para na eternidade, eu ter a certeza que estarei com o Senhor. Lembra daquele ladrão na cruz? Ele falou assim: olha que fé desse homem na cruz, último momento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Sabe o que aconteceu com aquele ladrão? Naquele instante, ali na cruz do Calvário, ele teve esse lampejo de fé que Jesus Cristo é o Salvador. Ele creu no Evangelho, com o poder de Deus para transformar a vida dele, mesmo estando nos últimos momentos da sua vida, mesmo sendo um pecador. Ele realmente era um pecador, era um criminoso. Olha só o poder da fé. Mas fé em quê? Que aquele Jesus era o Salvador, que a mensagem dele era verdadeira. Você não quer tomar essa decisão hoje? Aí onde você está? E minha palavra para você que já aceitou Jesus. Por algum motivo você se desviou da fé, mas você conhece a verdade. Você talvez que esteja na igreja, mas você tem vergonha do Evangelho. Ou você não aceitou Jesus mesmo. Ou você está na síndrome de Pedro. Quando Jesus estava sendo julgado, ele falou assim: eu não conheço esse homem. Eu não. Para salvar a pele dele, ele falou que não conhecia. Seja qual for a sua situação. Pedro já conhecia Jesus. E você talvez já conhece, já foi batizado. Mas você vive e vai na igreja, até vai na igreja. Mas é só a religiosidade. Esse é um tempo, amados, esse é um tempo de reconciliação com Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tome essa decisão. Volte para o Senhor agora mesmo. Onde você estiver, na situação que você estiver. E tome essa decisão na sua vida. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Se você tem tomado essa decisão, escreva para nós. Alguém vai colocar aí, não sei se já colocou na telinha o WhatsApp. Também você pode acessar na internet nossos canais de comunicação. Nós vamos estar orando por você e ajudando você. Mesmo que você more distante aqui de Vila Isabel, não tem problema. Vamos fazer contato com você, encaminhar você para uma igreja bem pertinho da sua casa. Amém, queridos? Eu vou orar por você. Fica mais um minutinho aí. Eu vou orar por você, por sua vida, por sua casa,
por sua família. Quem sabe você está passando por uma luta, uma provação. Eu vou orar por você. Vamos falar com Deus? Oremos então. Oh Deus amado, louvado seja o teu nome pelo Evangelho, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Quero, Santo Deus, pedir a tua bênção sobre cada pessoa que está assistindo a esta mensagem, a este culto, a esta transmissão. Aquelas que irão assistir ainda. Que o Senhor Deus os visite, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja transformação nessa vida, nesse casamento, nessa família. No nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, querido. Deus é muito bom. Você tem na tela, olha aí, o endereço aí, você pode acessar aí e fazer contato conosco. Vai ser uma alegria poder receber você. A irmã Lucélia já colocou aí. Aí tem todos os acessos para você falar conosco. Amém? Quero desejar uma semana muito abençoada para você. Uma semana repleta de paz, de alegria. Você que está desanimado, não desanime. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na bendita paz do Senhor.